A brisa da manhã entrava pela janela entreaberta, acariciando o rosto de Clara enquanto ela se levantava da cama. O sol começava a despontar no horizonte, tingindo o céu de tons dourados, mas na sua mente um turbilhão de pensamentos lutava pela atenção. A primeira xícara de café passou sem que ela realmente a percebesse. Sua mente estava longe, presa em labirintos emocionais que ela mesma não conseguia entender. Seu relacionamento com Henrique se tornara um enigma, uma dança de emoções contraditórias que se entrelaçavam e desencontravam, criando uma atmosfera pesada, quase palpável. Henrique, por outro lado, estava em seu mundo, fechando-se em um casulo de preocupações. Ele procurava algo que nem mesmo sabia ao certo o que era. Entre reuniões e prazos apertados, havia um espaço imenso que se tornava cada vez mais difícil de preencher. Isso refletia nas conversas que costumavam fluir como um rio tranquilo. Agora, as palavras se tornavam secas e raras. O que antes era um diálogo íntimo se transformou em monólogos, em tardes silenciosas. Clara observou Henrique uma manhã. Ao invés de intervir, decidiu esperar. Havia uma expectativa que pairava no ar, algo que a atraiu para mais perto dele, mas ao mesmo tempo a afastava. Quem era aquele homem do outro lado da mesa? Ele estava fisicamente presente, mas emocionalmente parecia uma sombra distante, uma lembrança de quem já havia sido. Essa distância fazia seu coração acelerar de uma forma desconfortável, como se ela estivesse à beira de um precipício emocional. Você ainda está pensando naquela apresentação? Clara quebrou o silêncio, tentando alcançar a essência que havia se perdido entre eles. Mas a resposta de Henrique foi evasiva, uma simples afirmação que não tocou o cerne do que ela queria saber. Havia uma nuvem de desinteresse nas palavras dele, um eco que se instalou entre eles. A luta interna dela começou a se intensificar. Deveria insistir, provocar uma conversa mais profunda, ou deveria aceitar a situação e deixar que as coisas acontecessem naturalmente? Enquanto esses pensamentos giravam em sua cabeça, Clara percebeu que a vulnerabilidade era como um caminho tortuoso. Sempre que ela tentava se abrir, temia ser ignorada, como um grito em um deserto. Por outro lado, Henrique tornara-se cada vez mais engolido por suas próprias ansiedades, deixando de ver a esposa como a parceira que costumava ser e mais como uma estranha que coexistia em sua vida. No coração dessa interrupção emocional havia um sutil desejo de conexão que pulsava, mas suas tentativas de comunicação pareciam cada vez mais superficiais. A microtensão parava a conversa antes que palavras significativas pudessem surgir. Um sorriso aqui, uma piada ali, mas na superfície da água calma, sombras profundas o assombravam. E esse profundo mar de indagações só aumentava a distância. Às vezes, Clara se pegava observando Henrique em silêncio, analisando os detalhes que normalmente teriam passado despercebidos. A maneira como seus olhos se tornavam sólidos quando ele estava perdido em pensamentos, a rigidez de seus ombros ao receber uma mensagem que claramente o preocupava. Era quase como se cada pequeno sinal fosse uma pista para resolver o enigma que se tornara seu relacionamento. Um dia, enquanto caminhavam no parque, um momento peculiar ocorreu. Henrique se virou, seus olhos brilhando com uma intensidade que Clara quase esqueceu que ele ainda tinha. "Eu não sei o que está acontecendo comigo, mas sinto que estou perdendo você", confessou ele, a vulnerabilidade em sua voz contrastando com sua aparência geralmente segura. Aquela fraqueza, aquela honestidade trouxe uma onda de emoção que fez o coração de Clara vibrar. Mas a resposta dela se perdeu em um misto de medo e esperança. É como se o desejo de sanar a dor oprimisse a vontade de falar. Isso a deixou em um estado de introspecção,
refletindo sobre a natureza das conexões humanas e a fragilidade dos entendimentos que costumamos assumir como garantidos. Devemos realmente esperar que as pessoas vejam a profundidade de nossos sentimentos, ou mesmo tentaremos nos manter em um equilíbrio delicado, onde a comunicação falha em preencher os vazios? Henrique então se afastou, voltando ao seu mundo interno, e Clara ficou ali, lidando com a onda de emoções. E agora, o que fazemos? A pergunta ecoou em sua mente, enquanto o espaço entre eles parecia se alargar novamente. Ela poderia escolher o silêncio, como tinha feito antes, ou enfrentar o medo de ser mal interpretada, de ser vista como a mulher frágil que apenas implora por um pouco de atenção. Ao longo das semanas seguintes, Clara começou a perceber que aquele lugar de incerteza não era o fim, mas um prelúdio para um novo entendimento. As nuances do sofrimento e do desejo pelo outro estavam intensificando-se, criando um cenário onde cada pequeno gesto poderia se tornar um catalisador para uma mudança significativa. As conversas começaram a fluir novamente, não de forma linear, mas como uma música improvisada, repleta de silêncios e ritmos certos. Era uma dança emocional entre dois corpos que habitaram mundos distintos, mas que estavam começando a encontrar um novo compasso. O que não se dizia começou a ter tanto peso quanto as palavras proferidas. Eles começaram a entender que a vulnerabilidade poderia ser a ponte para uma conexão mais profunda. Até mesmo o simples gesto de tocar as mãos enquanto assistiam ao pôr do sol tornou-se um ritual. Cada toque falava, sem precisar de explicações, preenchendo os espaços em branco com uma promessa de que mesmo em meio a tempestades emocionais, eles ainda eram um para o outro. Clara e Henrique descobriram que, mesmo numa jornada permeada por incertezas, havia beleza nas imperfeições e nas falhas de comunicação que os tornaram mais humanos, mais próximos. A verdade é que o amor, em suas manifestações mais cruas, não busca sempre resolução. Ele é um espaço de crescimento, de aprendizado, de transformação. Quando a noite cai e a luz se apaga, o que fica são as histórias que carregamos e, às vezes, essas histórias se desenrolam em uma dança lenta e apaixonada entre dois corações que, mesmo machucados, ainda anseiam por se encontrar. E assim, enquanto Clara e Henrique caminhavam para casa, as perguntas sobre o futuro permaneciam, não como ônus, mas como parte do enigma, que de alguma forma fazia sentido. Afinal, viver juntos era mais sobre a jornada do que a chegada.